e que diversos famosos de Hollywood fazem parte, né, desses híbridos lagartos, que nos controla há centenas ou se não milênios durante a história humana, e que na verdade todos nós somos escravos dessa raça. Bem-vindos aos Reverse, eu sou o Luiz e hoje nós vamos falar sobre a sociedade secreta mais nova de todas que diz que governa o mundo, a Sociedade Secreta dos Reptilianos. Esse vai ser um vídeo um pouco diferente dos demais, porque basicamente todo mundo já ouviu falar, pelo menos uma vez na vida, ou leu em algum lugar, ou já conversou numa conversa sobre os reptilianos. Então é uma teoria da conspiração que ela é um pouco mais famosa que as demais. Eu já vou deixar bem claro aqui que essa é a teoria mais famosa e com menos lore, ou seja, é uma teoria que quase não tem nada sobre ela na internet e a gente sabe de onde ela surgiu. Então já vou deixar bem claro, me decepcionou um pouco, mas vamos ver o que essa teoria fala. Os reptilianos, ou como eles são mais chamados, né, os draconianos, que são os homens lagartos. E aqui eu já preciso separar uma coisa, que homens lagartos são uma coisa e draconianos são outra. Isso porque os draconianos são uma outra teoria da conspiração que envolve seres extraterrestres indo lá de uma constelação lá da Mequepê. Mas como eles têm bastante características que são semelhantes entre eles, muitas pessoas acabam confundindo essas duas teorias da conspiração. Os reptilianos são uma espécie híbrida de homem lagarto que tem um papel fundamental em controlar a nossa sociedade. Em algumas vertentes, eles seriam seres extraterrestres, alienígenas que vieram de muito longe aqui para a Terra antes dos humanos existirem. Mas em outras vertentes, eles são apenas os primeiros habitantes com, como eu posso falar, consciência que existiram no planeta Terra. E há quanto tempo essa espécie está no planeta Terra? Há muito tempo. Não sabemos. E durante muito tempo atrás, esses répteis acabaram fazendo vários experimentos com os primeiros primatas que depois seriam seres humanos e que desses experimentos teriam sido criados os reptilianos, que são esses híbridos de répteis e humanos. Então entenda, os reptilianos são uma coisa e os répteis são outra. Os répteis são seres antigos e os reptilianos são os híbridos de seres humanos com esses répteis. E a ideia deles de criar esses híbridos seria, na verdade, que eles queriam controlar os seres humanos porque eles viam que a nossa raça seria extremamente desenvolvida no futuro. E eles queriam fazer isso sem que a humanidade entendesse que ela estava sendo controlada, para que a gente, todo mundo, né, todos nós virássemos escravos sem que eles soubessem. Na verdade, sem que nós soubéssemos. E entre os mais famosos dessa vertente, tem a Rainha Elizabeth II. E aqui eu tenho, gente, um grande afeto em falar que eu gostaria. Algo em mim diz que eu quero acreditar que ela é, porque, meu Deus do céu, essa mulher viveu um milênio, assim, ela foi a monarca que mais viveu e mais reinou na face da Terra. Sério, ela é quase uma super-humana. Podia muito bem ser um híbrido com um lagarto. Outro também, que também é muito falado, seria o Barack Obama. E se você procurar na internet, você vai acabar encontrando um vídeo em que o Barack Obama está de fato fazendo um discurso, que foi um vídeo gravado ao vivo, foi uma transmissão, em que um dos seguranças tem um jeito meio estranho, que se você se aproxima ele meio que parece um lagarto. Porém eu quero só dar uma vendendo aqui, porque esse vídeo claramente é fake, e se você procurar a transmissão real que tá literalmente em todos os canais oficiais de mídia, você vai ver que esse vídeo ele foi modificado para aparecer. Mas a pessoa que modificou não transformou esse segurança no lagarto, ele transformou essa pessoa no Voldemort, tipo, ele literalmente o Voldemort. E daí o que me pergunto é, como é que as pessoas conseguem olhar um bruxo que é o Voldemort, que parece ser do livro Harry Potter, e falar, esse cara é um reptiliano? Por que que ninguém falou que ele era um bruxo? Vai entender? Não sabemos. E obviamente que uma das figuras mais famosas disso tudo é o nosso Marquinhos Zureta, ou melhor, o Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook. E eu acredito aqui, dando minha opinião sincera, que muita gente acha que ele é um reptiliano porque ele é um cara esquisito. Mano, na moral, o Mark Zuckerberg, ele tem uma cara meio ele tem um jeito meio de robótico. Ele é uma coisa meio esquisita que dá uma coisa, você olha pra eles e fala, não é humano isso aí. E eu concordo, eu também tenho essa percepção. Porém, galera, é só porque ele é um rico do Vale do Silício. Se você pegar as maiores celebridades ou as pessoas mais influentes e poderosas, né, que são bilionários do Vale do Silício, você vai acabar entendendo que, na verdade, todos eles são meio esquisitos. É só você olhar o Elon Musk, tipo, ele também é esquisito pra caramba. Todos eles meio que tem essa vibe meio maníaco, megalomaníaco, que se sente que não é
humano que tá acima da humanidade. Então não, ele não é esquisito porque ele é um reptiliano, ele só é esquisito porque é um bilionário frustrado, que era um nerd frustrado, que ganhou muito dinheiro e poder frustrado, e que agora tá utilizando de todos os seus meios, com toda a sua estrutura traumatizada, frustrada pra fazer merda. Às vezes você não precisa ser de outra raça pra não parecer humano. Às vezes você só vai precisar ser uma pessoa traumatizada que não tem um mínimo de noção e empatia pelo próximo. Psicopatas ainda são humanos. E eles são iguaizinhos ao Mark Zuckerberg ou ao Elon Musk. Mas obviamente que no caso do Mark Zuckerberg não é somente pelo jeito esquisito dele. Ele também é uma figura extremamente odiada, principalmente pelos estadunidenses. Isso porque ele é acusado de diversos golpes, diversas coisas são criminosas. Inclusive ele está sendo investigado, né, com a Meta, que é a empresa dele, por uma ação antitrust. Todos os documentos que vazaram da Meta nos últimos anos por causa dessa investigação, de todo esse rolê que tá tendo judicialmente, nós acabamos descobrindo que sim, o Facebook sabe de todos os problemas que ele causa na sociedade, mas ele prefere continuar fazendo esses problemas porque isso é muito lucrativo para a empresa. Então assim, não me choca as pessoas acharem que o Mark Zuckerberg é um reptiliano que quer controlar o mundo, porque se você tirar o reptiliano, tá certa a teoria, ele é um esquisitão que quer realmente controlar o mundo. Só que daí nos demais nomes que todo mundo conhece, vai ter Beyoncé, Jay-Z, Rihanna, você vai ter um monte de gente que vai falar que é reptiliano. Inclusive a Taylor Swift, que até aparece num desenho que ela também é reptiliana. Mas assim, eu queria só dar um adendo que, a Beyoncé, ela deve ter uma crise de identidade, assim, absurda. Porque ela já foi Illuminati, maçônica, reptiliana, Anunnaki, ela já nasceu de dentro da Terra Oca. Essa mulher, a cada mês que passa, ela faz parte de uma sociedade secreta diferente, de uma raça alienígena diferente, de uma teoria da conspiração diferente. E no final, ela é só uma cantora bilionária que esqueceu que um dia ela já foi pobre negra. Assim, né? É só isso. Ela deve ter uma crise de identidade muito grande com todas as coisas que falam que ela é na vida. E óbvio que todas essas pessoas fazem parte dessa rápida de híbridos, né, de humanos com lagartos ou répteis para nos controlar e nos escravizar de forma secreta. Tá, Luiz, você tem mais informações sobre os reptilianos? Gente, eu juro pra vocês que isso é toda a lore, toda a construção dessa teoria. É basicamente que os reptilianos são híbridos de lagartos com humanos criados por répteis no passado que tem que controlar o mundo secretamente. E eu fiquei muito decepcionado que achei, mano, deve ter uma lore absurda os reptilianos, que muita gente fala sobre. Deve ter todo um universo criado e não tem basicamente nada sobre eles em quase que lugar nenhum. É sério, eu tô muito decepcionado porque não tem nenhum conto direto de fato sobre eles. E obviamente que você vai achar eles inseridos em várias séries, desenhos e filmes da cultura pop e até alguns documentários que na verdade, se você não conhece, são documentários que são de mentira, né? Eles não são documentários reais, é mais uma ficção que utiliza a estética dos documentários, mas que assim, eles têm mais de uma hora, todos eles, e eles não acrescentam em nada a história dos reptilianos. Juro, tem documentário de 1h40 que eles não falam nada. E não é que tipo, eu quero desacreditar, não. Eles não falam nem que os reptilianos dominaram, sei lá, mais a Rússia do que o Brasil. Nada, não tem nada, é só encheção de linguiça. Tá, Luiz, mas onde é que surgiu essa enorme, quase impossível de ser resumida teoria da conspiração? Tá, gente, tudo começou com um homem chamado David Icke. Eu espero que esteja falando certo. Icke ou Icke, algum dos dois nomes. E esse desquerido aqui, ele é um teórico da conspiração lá do Reino Unido. E ele basicamente lançou um livro que ele escreveu chamado The Biggest Secret, ou em tradução literal, O Maior Segredo, ou Segredo Maior, tanto faz. Em 1999, onde ele alegava nesse livro, que, mano, é um livro de ficção, em que ele alegava que, na verdade, a Terra era controlada há milênios, se não, sei lá quantos milhões de anos, por uma raça híbrida de répteis com humanos. E nesse livro ele diz que essa raça é a raça Draco, que vem lá da constelação de Draco, que eles vieram lá de longe para vir até aqui para fazer esses testes híbridos e controlar a humanidade. Então, eles são os draconianos porque eles vêm da constelação de Draco. Mas assim, mano, sério, até o início dessa teoria, ela não tem muita lore, não tem uma explicação. Me dá um pouco, assim, me dá um pouco de frustração. Porém, existem outras vertentes hoje em dia, porque já se expandiu, falando que, na verdade, esses alienígenas viriam da constelação, né, viriam do planeta Nibiru. E aqui, pra você que não sabe, o planeta Nibiru, ou planeta X, né, planeta X, seria uma teoria de que existiria um 15º
último planeta no nosso sistema solar. E aqui eu preciso deixar claro que essa suposta, desconfiança dos cientistas de que, na verdade, nós não teríamos, nós teríamos 10 planetas no sistema solar em vez de 9, que depois virou 8, vem de um artigo que foi publicado há uns anos atrás. Porém, esse artigo ele foi extremamente mal interpretado pela população, porque nesse artigo diz que, na verdade, o sistema solar ele já teve 10 planetas no passado, e esse 10º planeta seria o planeta Nibiru ou planeta X, como alguns gostam de falar. Porém, que esse planeta já teria sido destruído por causa de todos os eventos do universo há mais de 1 bilhão de anos. E as pessoas simplesmente leram esse artigo, que foi uma reportagem colocada no jornal, e falaram: nosso governo está mentindo pra gente, não tem 9 planetas, tem 10 na verdade. E estava na reportagem escrito que o planeta Nibiru ou X já existiu, que é uma hipótese, mas que não existe mais. E daí se criou toda uma teoria da conspiração sobre um planeta Nibiru e sobre os planetas dos draconianos. É foda como as pessoas leem uma reportagem, não sabem interpretar, e daí criam uma teoria da conspiração baseada em fozes eu não entendi o que você escreveu. E assim, galera, só pra reforçar, o planeta Nibiru já foi de base há muito tempo. Mas voltando para o segredo maior do David, o que ele fez na verdade foi escrever um livro de ficção científica sobre teorias da conspiração, se inspirando em outras teorias que já existiram, só que meio que unificando todas elas. Inclusive, existe até uma teoria que surge disso, que seria a teoria da conspiração maior. Se vocês quiserem eu faço um vídeo sobre isso, mas assim, é um vídeo que vai ser longo, o bagulho é assim, é o masterpiece das teorias da conspiração, e eu inclusive já tô estudando, é muito legal. Mas basicamente o que o David fez foi pegar todas as teorias que já existiram, Illuminati, maçonaria, sei lá, o quinto olho, terra oca, terra plana, ele juntou tudo isso numa teoria só, e daí fez o livro. E daí assim, peguem essa cagada, porque agora vocês vão descobrir o porquê que essa teoria ficou tão famosa, sendo que foi um conspirador lá do Reino Unido que nem era conhecido, e de repente o mundo inteiro sabe que os reptilianos existem. Basicamente, quando o David ele lançou esse livro, por alguma coincidência do destino, umas pessoas que trabalhavam na mídia tradicional na época, The Sun, The Mirror, sei lá quantos mais que tem que ter, elas leram esse livro e começaram a, zoar do livro internamente. Mas de alguma maneira, esse livro se expandiu pra todo mundo que trabalhava nas mídias da época como uma grande sátira, um bagulho pra você ler e rir. Só que os caras e as minas e os seres que trabalhavam nesses jornais não conseguiram ficar calados e guardar pra si as suas próprias formas de dar risada. Eles tiveram que fazer o quê? Diversos programas falando sobre o livro e descredibilizando, zoando, falando mal, transformando isso numa puta teoria da conspiração de zoação. E aí, sabe qual foi o problema disso? É que o que era pra ser uma zoação entre, sei lá, um grupo de 300 pessoas que trabalhavam na mesma área, acabou dando espaço e alcance para um cara que nunca teve nada de credibilidade na vida se tornar e criar uma teoria da conspiração que milhões, então centenas de milhões de pessoas no mundo acreditam hoje em dia. É por isso que eu falo que às vezes a gente tem que pegar e colocar regras rígidas em cima de jornalista. Que se não fossem os idiotas do The Mirror, do The Sun e de toda a britânica, desculpa, não teríamos essa merda acontecendo agora. E obviamente que depois disso, vários documentários e inserções deles na cultura pop foram feitas. E eu acho que, caso não tenha ficado claro, antes desse livro de 99 do David Icke, não existia a menção a nenhuma suposta, coisa de híbrido humano-lagarto ou reptilianos. Literalmente, essa teoria tem menos de 30 anos de idade. E apesar disso, 12% de todos os estadunidenses, que todos nós sabemos que é a população mais inteligente do planeta, acreditam. Agora, se você me perguntar, Luiz, não tem nada no passado que poderia dar algum escopo, alguma desconfiança de que os reptilianos existem, esses homens lagartos híbridos e tudo mais? Assim, gente, se eu forçar muito, porque eu realmente fiz essa pesquisa, se eu forçar muito mesmo, a ligação que a gente pode ter de uma evidência muito forçada, e aqui olha que eu tô forçando a amizade, hein, de que os reptilianos existem, seria pelo fato de que várias culturas antigas têm cobras e
lagartos esculpidos. Só que, galera, sabe por que tem cobra e lagarto esculpido na Azteca, na Maia, no Egito, em todo lugar? É porque existe réptil em todo lugar do planeta. Tem cobra, tem lagarto em todo lugar do planeta. É impossível qualquer civilização humana, seja ela nova ou antiga, não ter entrado em contato com répteis ainda. E se vocês perceberem, nós achamos bonito o fato de uma cobra ser uma coisa esguia com um cauda que vai fazendo ondulações. A gente acha bonito o fato deles serem verdes, escamosos e duros. Mas assim, é só isso. E sabe o que é o pior? Nenhuma dessas culturas de fato falavam sobre homens híbridos humanos. Eles cultuavam essas coisas porque eles viam a cobra como ela era extremamente esguiça, como ela era extremamente inteligente em conseguir colocar o seu veneno, como ela chegava, sabe, sorrateiramente, e quando quiseram transformar ela num símbolo de sabedoria, inteligência, de esperteza. E daí, essa é a única coisa que a gente pode falar assim, isso tem alguma ligação com os homens lagarto, mas... mano, eu tô forçando muito a barra aqui, eu juro que eu tô forçando muito a barra. Eu não tô me aguentando forçando essa barra. E eu vou finalizar esse vídeo reforçando o quanto que eu estou decepcionado com a teoria dos reptilianos. Gente, eu fiz a teoria dos Illuminati, que foi uma teoria super foda, sabe? Eu já fiz teoria da Terra Oca, eu já fiz teoria do Maga, do QAnon, eu já fiz teoria de um monte de coisa. E essa foi a pior, porque essa eu nem consegui me divertir pesquisando, porque é uma teoria que não tem nada. Mano, é um cara que escreveu isso em 99. Mano, eu nasci antes de 99, eu sou mais velho que essa teoria. E ele não conseguiu nem mesmo criar uma lore legal. Pelo amor de Deus, gente, cadê a criatividade desses seres humanos? Mas então, me diga tudo o que você acha aqui dessa teoria e eu espero que você tenha um belíssimo surto.